Kamala Harris já tem metade dos votos necessários para ser candidata a presidente pelo Partido Democrata. E você vai ver também. Kamala elogia legado deixado por Biden no primeiro discurso após a desistência da candidatura. Governo prevê rombo de mais de 28 bilhões de reais no limite da meta fiscal. Balão causa queda de energia e estragos em São Paulo. Moto foi parar em cima do poste. E ainda, pela primeira vez, a Copa Graça começa a ser disputada em Guarulhos. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Aliás, uma ótima semana para você. E olha só, a vice-presidente Kamala Harris já tem mais da metade dos votos necessários para ser escolhida como candidata do Partido Democrata a presidente dos Estados Unidos. O levantamento foi feito por uma agência internacional de notícias e com os delegados do partido. A vice-presidente Kamala Harris está acumulando rapidamente o apoio para consolidar sua candidatura e encabeçar os esforços do partido na corrida à Casa Branca contra Donald Trump. Para conseguir a indicação do partido de forma automática, são necessários 1.976 delegados. Na tarde de hoje, a vice-presidente conseguiu seu apoio mais significativo, o apoio da presidente emérita democrata, Nancy Pelosi, que endossou publicamente a favor de Kamala e se juntou a uma longa lista de políticos do partido que se posicionaram a favor. Desde que Biden anunciou sua desistência, 5 dos principais democratas cotados para concorrer à candidatura saíram da corrida e expressaram apoio à atual vice. Logo após o pronunciamento de Biden, Donald Trump, candidato republicano, disse que o atual presidente não estava apto para concorrer à disputa. O ex-presidente Barack Obama também se manifestou sobre o caso e classificou Biden como um patriota da mais alta ordem. A desistência ocorreu após pressões do partido e de parte do eleitorado democrata. Pois é, e hoje a vice-presidente dos Estados Unidos, a Kamala Harris, fez a primeira aparição pública em um evento que aconteceu na Casa Branca desde que o presidente Joe Biden desistiu da campanha eleitoral. Em seu discurso, ela elogiou o legado deixado pelo presidente. Vamos ver. Em discurso realizado hoje, Kamala Harris exaltou o legado de Biden e disse que é incomparável. Em um mandato, ele já ultrapassou o legado de muitos presidentes que serviram por 2 mandatos, afirmou. A declaração foi feita durante evento das equipes campeãs de competições esportivas universitárias na Casa Branca. A vice-presidente dos Estados Unidos também afirmou que Biden tem um amor profundo pelo país. A democrata afirmou também que Biden gostaria de estar presente no evento, mas não foi possível porque está com Covid-19. Harris também ainda não comentou uma possível candidatura à presidência dos Estados Unidos. A desistência no Joe Biden na campanha, a reeleição abriu um caminho para uma possível nomeação de sua vice-presidente. Kamala ainda precisa ser ratificada pelo Partido Democrata. O presidente do partido disse que vai empreender um processo transparente e ordenado para avançar para uma candidatura. A posição foi publicada nas redes sociais de James Harrison, líder do Comitê Nacional Democrata, momentos após a desistência de Joe Biden. Olha, e nós conversamos com o professor Ricardo Rios, que é mestre em Relações Internacionais, sobre esse assunto. Vamos então ouvir a análise dele. Bom, essa decisão dos delegados do Partido Democrata não pode ser visto pelo lado eleitoral. Ele tem que ser visto pelo lado do pragmatismo. E por que isso? Antes da desistência de Joe Biden, a campanha de reeleição Biden-Harris havia conseguido arrecadar cerca de 500 milhões de reais para a campanha agora da eleição de novembro. Pela lei americana, se um candidato desiste, só o outro pode usar esse recurso. Se os dois desistirem, esse recurso tem que ser devolvido
para os doadores. Então, naturalmente, pensando no custo de campanha, os delegados tendem a apoiar Kamala Harris, porque só ela conseguiria utilizar esse vasto recurso, que é muito importante para uma campanha contra um candidato midiático como é Donald Trump. Então a gente sempre tem que ver por isso. Esse cálculo que os delegados fazem é meramente financeiro. Eles estão esquecendo o detalhe eleitoral, o resultado momentâneo das pesquisas que dão vantagem a Donald Trump contra Kamala Harris, é 100% visando o lado financeiro. Olha, e as mulheres estão mesmo em alta nos Estados Unidos. A taxa de participação da mulher na força de trabalho atingiu um recorde histórico nos Estados Unidos em junho. Os dados sobre o mercado de trabalho são do relatório mensal de emprego norte-americano. De acordo com dados do Bureau of Labor Statistics, a taxa de participação da mulher na força de trabalho dos Estados Unidos chegou em junho a quase 78%. Os resultados revelam um pouco do perfil do mercado de trabalho norte-americano. Foi o terceiro mês seguido em que a taxa de participação de mulheres entre 25 e 54 anos atingiu um recorde. E o número de empregadas em idade ativa em relação à população também continuou a aumentar, atingindo 80%, o nível mais elevado desde 2001. A participação das mulheres na força de trabalho já se recuperou da pandemia. Nos anos que antecederam a Covid-19, as taxas de participação das mulheres na força de trabalho aumentaram mais rapidamente do que as dos homens. Em abril de 2020, essa taxa era de 73% quando a pandemia congelou a economia dos Estados Unidos, forçando mais de 20 milhões de pessoas a deixarem seus empregos. À medida que o país se recuperou, a maré acabou virando. A evolução econômica e a recuperação da pandemia ajudaram a acelerar os fatores favoráveis à entrada das mulheres no mercado de trabalho. E após a desistência de Biden, o presidente Lula disse que espera ter uma boa convivência com quem for eleito para governar os Estados Unidos. Ele acrescentou ainda que pretende manter a relação diplomática importante que os dois países sempre tiveram. A declaração foi dada no dia seguinte do anúncio da desistência do presidente Joe Biden de que abandonaria a corrida à Casa Branca. Então, na medida que o presidente Biden resolveu tomar posição, o meu papel é torcer para que eles escolham, um candidato ou uma candidata, que disputa as eleições e que vença aquele que for o melhor, aquele que o povo americano votar. Porque o meu papel não é escolher presidente dos Estados Unidos. O meu papel é conviver com quem é o presidente dos Estados Unidos. O Partido Democrata prometeu um processo transparente e ordenado para encontrar um substituto para as eleições de 5 de novembro. A favorita para ocupar o lugar de Biden como candidata é a vice-presidente Kamala Harris, que recebeu um apoio significativo dentro do Partido Democrata. Olha, e o governo federal prevê um rombo de 28 bilhões e 800 milhões de reais no limite da meta fiscal. Por isso, formalizou hoje o bloqueio de mais de 11 bilhões de reais no orçamento. E o principal motivo apontado foi o aumento de gastos no INSS. As contas do governo deverão registrar um déficit de 28 bilhões e 800 milhões de reais em 2024, segundo nova projeção divulgada pelo governo nesta segunda-feira. O valor é o limite da meta de contas públicas previstas no arcabouço fiscal, que limita o rombo a exatamente em 28 bilhões e 800 milhões. Para evitar o descumprimento dessa regra, o governo formalizou nesta segunda-feira o bloqueio de 11 bilhões e 200 milhões de reais e o contingenciamento de 3 bilhões e 800 milhões no orçamento. O principal motivo, segundo o governo, foi o grande número de benefícios do INSS que foram concedidos, mais do que o previsto para o ano. Somente o gasto de benefícios de prestação continuada, em decorrência do programa de enfrentamento à fila da Previdência Social, equivale a mais de 115 bilhões de reais neste ano. Além disso, o valor de 927 bilhões no orçamento corresponde ao pagamento de benefícios previdenciários. E o Conselho da Justiça Federal liberou mais de 2 bilhões de reais para os pagamentos atrasados assegurados do INSS. Esse valor será liberado para as pessoas que ganharam ações na Justiça.
No total, foram repassados 2 bilhões e 700 milhões de reais para pagamentos atrasados neste ano. Desse valor, 2 bilhões e 300 milhões de reais serão direcionados para ações previdenciárias. Esse valor corresponde a 114.660 processos de revisão de aposentadorias, auxílios-doença, pensões e outros benefícios. Mais de 150 mil beneficiários que ganharam essas ações judiciais vão receber o pagamento, que será feito de acordo com o cronograma que será divulgado pelos tribunais regionais federais. A consulta aos valores e datas de pagamento devem ser feita pelos advogados responsáveis pela ação. Olha, e o Banco Central anunciou uma nova regra para as transferências via Pix. A medida vai limitar os valores para aparelhos novos. Vamos conferir. O Banco Central publicou novas regras para transações Pix. As medidas limitarão os valores de transferências para aparelhos novos. A quantia máxima será de R$ 200 por transação e R$ 1.000 diários somando todas as transações. A limitação permanecerá até que o usuário confirme junto ao banco que o registro do celular ou do computador. Só depois disso, ele poderá realizar transações de maior valor. A medida visa minimizar a possibilidade de fraudadores utilizarem novos aparelhos para realizarem movimentações e também irá limitar possíveis perdas. A nova regra entrará em vigor a partir de 1º de novembro deste ano. Você sabe quanto já pagou de impostos esse ano? Pois é, os brasileiros já pagaram 2 trilhões de reais em tributos em 2024. O registro é da Associação Comercial de São Paulo, através do impostômetro. Desde o início deste ano, os contribuintes brasileiros já somaram 2 trilhões de reais pagos em impostos aos governos federal, estadual e municipal. De acordo com o impostômetro, painel instalado na sede da Associação Comercial de São Paulo, no centro histórico da capital paulista, a marca foi atingida na manhã deste domingo. Entram na contabilidade os impostos, taxas e contribuições, incluindo multas, juros e correção monetária. Em igual período do ano passado, o impostômetro havia alcançado o nível de 1 trilhão e 700 bilhões de reais, o que indica um crescimento de 17,6% nesta métrica. Esse avanço foi registrado 40 dias mais cedo neste ano, sob influência do aumento da atividade econômica, renda e emprego, além do impacto da inflação e da reintegração do PIS e COFINS nos combustíveis. Segundo economistas da associação, na medida em que os preços dos bens e serviços aumentam, a arrecadação também cresce. Além disso, a elevação da atividade econômica tem um impacto positivo na arrecadação. E veja a seguir: balão causa queda de energia e muitos estragos em São Paulo. Uma moto foi parar em cima de um poste. E ainda, pela primeira vez, a Copa Graça começa a ser disputada em Guarulhos, na Grande São Paulo. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, na madrugada de hoje, na zona leste de São Paulo, um balão pegou fogo e deixou 7 bairros sem energia. Uma moto, inclusive, ficou presa na fiação de um poste e um carro tombou. Tudo isso por causa do balão, mas felizmente ninguém se feriu. Acompanhe na reportagem. Na madrugada desta segunda-feira, um balão caiu na rua Alto Belo, no bairro de Aricanduva, na zona leste de São Paulo. O balão pegou fogo e atingiu casas e o parquinho de uma creche. O corpo de bombeiros apagou o incêndio por volta das 3 da manhã e não houve feridos. Antes de pegar fogo, o balão passou pelo bairro de Itaquera, onde arrastou e tombou um carro e ergueu uma moto até a fiação de um poste. Com a rede elétrica comprometida, os bairros Itaquera, São Miguel Paulista, Hermelino Matarazzo, Vila Jacuí, Vila Carmozina, Vila Progresso e Vila Ré ficaram sem luz.
Em nota, a Enel afirmou que 95% dos imóveis atingidos tiveram a eletricidade restabelecida. Mas por volta das 6 da manhã havia 4 quarteirões sem energia. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E olha só faltam 4 dias para os Jogos de Paris. Vamos então ao Momento Olímpico. E quem traz os detalhes é o Fernando Jesus. Fernando, boa noite primeiro, né? E faltando poucos dias para os Jogos, o clima de Olimpíadas já está tomando conta de Paris. Conta pra gente, Fernando. É verdade, Kleber. Boa noite para você e a todos que nos assistem. A Vila Olímpica começa a se encher para os Jogos e o clima toma conta de Paris. Até a água do Rio Sena, que era motivo de preocupação, tem demonstrado uma qualidade melhor. Vamos conferir. Mais atletas vão chegando a cada momento e os preparativos estão sendo finalizados para os Jogos Olímpicos. A menos de uma semana da abertura, a família olímpica começa a ganhar forma em Paris. Para moradores e turistas, existe agora uma limitação de movimento, sendo necessário um QR Code ou uma credencial para acessar uma parte das áreas mais centrais da cidade. Policiais franceses contam com o apoio de colegas estrangeiros, principalmente espanhóis e britânicos, tudo dentro de um enorme dispositivo de segurança, especialmente para a cerimônia de abertura, que pela primeira vez vai acontecer fora de um estádio. Em Tóquio, tu é quinto lugar? Em Tóquio, fiquei em quinto e agora quero fazer melhor. Acima de tudo, quero aproveitar o momento, que é o mais importante. Importante também. Todos viemos com emoção, está transbordando. Vamos ver nos próximos dias como isso se desenvolve. Acabamos de chegar de Argel e estamos muito felizes de estar aqui por vários motivos. Primeiro, pelo acolhimento, nossos torcedores, a proximidade e, acima de tudo, a facilidade do idioma. 2 dias antes da cerimônia de abertura, na próxima quarta, o futebol masculino vai dar o pontapé inicial das provas esportivas. What we can see here, and I'm now myself, I'm here for more than a week. O que podemos ver aqui, e agora eu mesmo estou aqui há mais de uma semana, em qualquer lugar que você vá, você vê que as luzes estão verdes, a preparação está muito boa, o palco está pronto. The preparations are going very well. The stage is set. As preocupações sobre a poluição no Rio Sena, que vai receber as provas de natação em águas abertas e triatlo, estão diminuindo. As análises mostram que a qualidade da água estava dentro das normas sanitárias em 6 de 7 dias, entre 10 e 16 de julho. O verão parece ter se instalado nos últimos dias em Paris, com altas temperaturas, e as previsões são otimistas até mesmo para a cerimônia de abertura. Olha, e ainda falando de Olimpíadas, o astro LeBron James, o astro do basquete, foi escolhido para ser o porta-bandeiras da delegação masculina dos Estados Unidos, não é mesmo, Fernando? Conta pra gente essa história. Exatamente, o astro do Los Angeles Lakers foi escolhido pelos seus colegas olímpicos para carregar a bandeira dos Estados Unidos na cerimônia de abertura dos Jogos de Paris. Inclusive, ele é o primeiro jogador de basquete masculino a carregar a bandeira de seu país nas Olimpíadas. Vamos ver. O Comitê Olímpico dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira que LeBron James vai ser o porta-bandeira do país na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. O maior pontuador histórico da NBA, a Liga Nacional de Basquete, foi escolhido em uma votação dos próprios membros do time Estados Unidos, composto por 592 atletas, e é o primeiro jogador de basquete masculino a receber este reconhecimento. A atleta feminina, que também vai levar o estandarte americano, vai ser anunciada na próxima terça. Em um comunicado, LeBron afirmou que é uma honra representar o país neste cenário global, especialmente em um momento que pode unir o mundo inteiro. O jogador do Los Angeles Lakers, aos 39 anos, participa em Paris da 4ª edição de Jogos Olímpicos da carreira. Ele conquistou o ouro em 2008 no chamado Time da Redenção e em 2012, além de um bronze em 2004. O time americano vai competir recheado de estrelas. Além de LeBron, o técnico Steve Kerr também vai ter outros craques à disposição, como Kevin Durant, Jason Tatum, Stephen Curry, Joel Embiid, Anthony Davis, entre outros. Olha, Fernando, vamos falar agora de outra competição que, além da parte esportiva, também é muito importante por levar a palavra de Deus para as pessoas. É a Copa Graça de Futebol Society, que, aliás,
tem novidade, não é mesmo, Fernando? Conta pra gente. Exatamente, Kleber. Aconteceu no último sábado mais uma Copa Graça e agora em Guarulhos. É a primeira vez que o evento esportivo é realizado na região e promete mobilizar as pessoas para conhecer cada vez mais o Evangelho de Jesus. Vamos acompanhar. Foi com muita alegria, oração e união que aconteceu a abertura da primeira edição da Copa Graça na região de Guarulhos, São Paulo. Este ano conta com 10 times e 140 jogadores que levarão Jesus por meio do futebol. O pastor Márcio Alves destacou que o evento é muito importante para aproximar cada vez mais os jovens de Deus. O propósito desse primeiro evento aqui na cidade de Guarulhos, só lembrando, no estado de São Paulo é a 4ª edição. Aqui em Guarulhos é a primeira, né? Então, assim, é um privilégio poder fazer parte da organização e, claro, jogando um pouquinho. Mas o interessante é que tem vidas sendo evangelizadas. Tivemos oração antes de começar, uma palavra com o nosso pastor regional, o pastor Valqui, e as orações dos outros pastores intercedendo pelas vidas das pessoas que estão aqui. E eu creio que até o final desse campeonato aí, muitas almas serão ganhas para Jesus. O vereador Jaime Júnior é um dos incentivadores e falou que a região só tem a ganhar com esse evento esportivo. A gente fica muito feliz em apoiar uma iniciativa como essa, porque o esporte, ele é inclusão, mas como dito, mais do que isso, também é uma ferramenta de evangelização. Lá embaixo eu falei que tem uma frase do Billy Graham que eu gosto muito, que é: pregue em todo o tempo o evangelho, e se preciso for, use palavras. É por isso que através de um ambiente saudável, equilibrado, descontraído, mas com santidade, a gente pode ganhar vidas em nome de Jesus através do esporte. O ex-jogador de futebol profissional, Danley Souza Mendonça, também está participando do campeonato e expressou a gratidão à Igreja Internacional da Graça de Deus por ter ajudado a largar o vício da bebida alcoólica. A Igreja da Graça me ajudou, a sair do mundo do alcoolismo, E através também do missionário R. Soares, também, do pastor Jaime, eu também pude conhecer a Igreja da Graça e graças a Deus foi a igreja que me resgatou, E eu pude também conhecer Jesus, entendeu? E o pastor Márcio também foi uma grande influência na minha vida, De estar me trazendo para conhecer a Copa, que começou, lá na Barra Funda e hoje está dando mais o início de mais uma Copa. Então fico muito feliz, de estar participando. Eu que fui uma pessoa que muito tempo andei no mundo, E graças a Deus hoje eu sou de Cristo e eu tenho muito orgulho de falar que foi a graça que me resgatou. Muito importante para a cidade, para unir as igrejas. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Vamos ter próximos sábados também. Vai ser uma bênção, hein? A abertura, nós já estamos com a expectativa muito grande que Deus vai fazer várias coisas aqui no nosso meio. Grandes coisas, maravilhas, Deus vai operar. Eu tenho a certeza disso. Kleber, a palavra de Deus está presente em todo lugar, inclusive no esporte. E eu fico por aqui e volto com você no estúdio. Tá certo, Fernando. Muito obrigado aí pela sua participação. Ótima noite e até amanhã. Até amanhã. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Ótima noite e até amanhã.